A paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Você pode colocar de pé nessa noite? Vamos fechar os seus olhos, nós estamos nesse lugar. Esse lugar não é mais um prédio, não é só um lugar onde a gente se reúne, mas é um lugar onde a presença do Senhor se manifesta. Eu creio que todas as vezes que a igreja do Senhor se reúne nesse lugar, a atmosfera muda, porque esse lugar passa a ser um lugar de adoração, passa a ser um lugar de prostração. Então eu te convido a fazer isso nessa noite. Entre nesse lugar prostrado, Senhor, mas eu não estou falando apenas de uma forma física, mas com o seu coração dobrado, com o seu entendimento de reverência. Feche seus olhos, vamos orar aí nessa noite. Pai, vamos estar na tua casa, vamos estar em comunhão com os nossos irmãos, vamos estar no lugar onde o Senhor ordena a bênção, Deus. Nós oramos para que essa noite seja uma noite marcada pela manifestação da tua glória, Jesus. Nós oramos para que à medida que cantarmos, a tua presença enche esse lugar. Essa é a nossa oração. Marca essa noite. Nós viemos aqui para nos encontrar com a tua presença. Por isso nós chamamos a tua atenção. Nós te atraímos para esse lugar. Nós invocamos o teu nome aqui, Jesus. A tua igreja te adora por quem tu és. Seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele, igreja?
elevamos o teu nome em adoração, Jesus. Nos rendemos a ti, reconhecendo quem tu és. As vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É isso que nós estamos fazendo nessa noite, nos erguendo para que o Rei entre. Seja bem-vindo, Senhor. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá, aquele que vem. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É por ele que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia.
expectativa para esse culto. Mas eu confesso que eu tinha uma expectativa já nesses primeiros minutos. O Espírito de Deus está superando tudo aquilo que nós pensávamos. Então eu te convido a elevar as suas expectativas e entender que essa não é uma noite qualquer, não é uma noite comum. Mas que Deus tem mais para fazer nesse lugar. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de você nessa noite? Nós queremos mais de Jesus. Oh,
um momento muito importante do culto. Você pode se assentar por alguns instantes. Convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Amém, queridos? Esse é o modelo de igreja que nós temos buscado para a nossa vida. A igreja primitiva. O texto vai dizer que tudo que era de um, era de todos. Eles viviam em comunhão pelas casas. Eu acredito que você já viu isso em algum lugar por aí. Se na sua casa não acontece, numa casa na sua rua, acontece esse nível de comunhão. E por conta desse nível de comunhão, a necessidade de um também era necessidade do outro. A continuidade do texto, no capítulo 4, vai dizer que eles vendiam propriedades para suprir a necessidade dos irmãos. Era um nível de relacionamento onde ninguém tinha falta. Só que o que me chamou a atenção, e eu tenho falado muito sobre esse texto nas últimas 2 semanas, é o capítulo 42, o versículo 42, que as pessoas permaneceram na doutrina dos apóstolos. Esses homens andaram com Jesus e viam em Jesus uma generosidade, uma disponibilidade de se doar e de dar e de suprir a necessidade daqueles que estavam à sua volta, que quando Jesus é assunto aos céus, é essa doutrina que eles passam e que permanece sobre a igreja. Os discípulos, eles continuam fazendo aquilo que aprenderam com Jesus. E nesse aprendizado de vida diária com Jesus, foi isso que eles implantaram na igreja primitiva. Nas casas, eles faziam nas pequenas reuniões o que eles estavam acostumados a ver Jesus fazer enquanto estava na terra. E por isso ninguém tinha como seu aquilo que possuía. Mas tudo que possuía era para serviço e implantação do reino. Ninguém passava necessidade. Era um nível de cumplicidade, era um nível de generosidade tão grande que ninguém precisava sair desses lugares para pregar o evangelho. Era o próprio Deus que acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque não tem como viver em comunhão. Não tem como você ter empatia pelo outro. Não tem como você andar na contramão do mundo. Porque aí no mundo, o ditado popular diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino de Deus, não. No reino de Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas. Esse amor a Deus acima de todas as coisas vai te gerar um amor ao próximo como a ti mesmo. E por amar ao próximo como a ti mesmo, você não tem condições de ver alguém ao seu lado passando algum tipo de necessidade, privado de alguma coisa e não abençoá-lo. Esse é o evangelho do reino. Um evangelho de comunhão. Um evangelho que quando um tem, todo mundo tem. Um evangelho que aonde alguém está inserido, ele é suprido das suas necessidades. E aonde está esse recurso? No seu bolso, no meu bolso. A proposta é, o que você vai fazer com ele?
O texto diz que ninguém tinha falta de nada. Será que tem alguém passando alguma falta do nosso lado? Será que a gente tem sido guiado pelos ditos populares ou a gente tem sido guiado pela palavra de Deus? Porque se a gente tem sido guiado pela palavra de Deus, existem inúmeros exemplos de pessoas que achavam que o que tinha era pouco demais, mas Deus usou esse pouco que essa pessoa tinha e alimentou multidões. Deus ainda faz isso nesses dias. Eu estava assistindo um culto outro dia na igreja africana e eu fui ministrada demais pelaquela igreja. Uma igreja com recursos muito menores do que os nossos. Em dias de chuvas, eles adoravam, ou eles adoram com águas pelo joelho, um lugar muito, muito precário, de chão batido, mas o momento da oferta é um culto verdadeiramente extraordinário. Eles vão até o altar depositar a oferta com gratidão, com alegria, com júbilos, com cânticos. Porque eles sabem que por menor que seja o recurso que eles têm, veio do Senhor. E eu estava lá em casa assistindo esse culto e eu falei: Senhor, gera no meu coração essa alegria. Alegria, não a preocupação, porque às vezes a gente ouve a ministração da oferta e as pessoas dizendo assim: a viuvinha pobre levou a última moedinha que ela tinha e jogou lá no gasofilácio, como se isso fosse uma coisa que estivesse doendo nela. Eu imagino que o coração daquela mulher estava muito alegre porque ela tinha alguma coisa para doar, alguma coisa para entregar. E como eu orei na sala da minha casa, eu quero orar essa noite. Que o Senhor faça desse momento de oferta um culto extraordinário. Que ao pegar o nosso pagamento no final ou no início do mês, ao separar o nosso dízimo, no nosso coração tem a mesma gratidão da igreja africana de entregar ao Senhor 10% daquilo que Ele tem dado a nós, ou o valor que Ele colocar no seu coração. De ofertar com gratidão, porque por saber que nada teríamos se não nos fosse dado pelo céu. E nessa hora a gente vai orar, pedindo ao Senhor esse culto extraordinário na hora da oferta, essa alegria. Vamos deixar de consagrar as notas de R$2, sabe? É dar com alegria mesmo. É entregar não o valor, não o valor do fio metal, mas a gratidão junto disso, sabe? Entregar ao Senhor por saber que, Senhor, se eu tenho saúde para correr atrás, para ganhar o meu salário no final do mês, é porque o Senhor tem me sustentado. Se existe uma porta aberta na minha vida, é porque o Senhor tem mantido ela aberta. E eu quero ofertar com gratidão, com alegria, entregando não somente o meu dinheiro, mas tudo que eu tenho, porque eu sei, Senhor, que eu tiro 10%, mas os 100% são teus. E o Senhor só deixa comigo 90% para administração. Que o nosso coração esteja firmado na doutrina dos apóstolos. Que a gente viva nesse tempo a mesma coisa que a igreja primitiva viveu. E que pessoas vejam o testemunho do que nós temos vivido. E sejam acrescentadas a essa comunidade. Por conta de tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Te engrandecemos, Te exaltamos, porque Tu és bom. Como o Teu próprio Filho nos ensinou a dizer, só Tu, Deus, é bom. Porque nós sendo maus, não sabendo muitas vezes administrar as nossas finanças e nem as nossas vidas, ainda assim o Senhor confia a nós, Senhor, algo tão precioso, algo tão sagrado que é dinheiro. E Senhor, por não saber como fazer, como administrar, por muitas vezes não saber nem como abençoar, nós queremos, enquanto oferta, trazer ao Teu altar e pedir, Senhor,
Senhor, que o Senhor dê sabedoria à tua igreja, para que todos aqueles, ó Deus, que forem alcançados pelas ofertas que têm sido depositadas nesses gasofiláceos, na sálvia, sejam, Senhor, abençoados, não só na sua vida material, mas no entendimento de que tudo que nós precisamos, de todo suprimento, nos virá do céu. Senhor, dá a nós um coração generoso. Tira os nossos olhos de nós mesmos e nos ensina a te amar de tal forma a não deixar ninguém do nosso lado, Senhor, ser privado de nada, Senhor. Senhor, que aquilo que o Senhor nos tem confiado, que as nossas finanças estejam a serviço do teu reino, que nas casas, através do GCEL, Senhor, das casas de paz, pessoas conheçam o Senhor por conta desse nível de comunhão. Senhor, que ao sentar à nossa mesa para nos alimentar junto da nossa família, nós tenhamos a sensibilidade em lembrar daqueles, Senhor amado, que não tem, e usar aquilo que o Senhor nos tem dado para suprir as necessidades dos outros. A tua igreja, Senhor, tem alguns desafios nesse tempo. Nós temos o desafio do templo, nós temos desafios de famílias, nós temos desafios, Senhor, de pessoas em condição de rua. Usa aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor, da melhor forma possível. Usa as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a ser liberais. Que em nome de Jesus aprendamos a te cultuar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em alegria, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Você pode ofertar. Encontrei a paz, os ventos cessaram. Da sua voz, Jesus, Jesus, as trevas estrelas
sua posição em Cristo. Esse foi o lugar que você foi colocado ao entender e receber o sacrifício de Jesus na cruz. Foi te dada autoridade, cante isso. Ao gritar em uma voz, as muralhas então tome posse disso, igreja. Nas minhas declarações, ter uma palavra de milagre sobre alguém nessa noite. Tome posse disso, que não seja uma canção, mas seja uma verdade. Ao gritar em uma voz, as muralhas caíram. Tenho autoridade que Jesus me entregou. Nas minhas declarações, milagres são esposos. Tenho autoridade que Jesus me entregou. Tu és o meu campeão. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. Na batalha venceu. Eu sou quem diz que sou. E hoje posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Se você reconhece esse lugar em Cristo, aplauda Ele nessa noite. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. Receba a posição que foi conquistada por Cristo para você. Aleluia. Na sua presença estamos, Senhor, nessa noite. Como é bom celebrar a ressurreição. Como é bom celebrar esse poder que foi liberado quando o Senhor foi exaltado. Como é bom, como é bom. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que já fizeste aqui nessa noite. Muito obrigado. Nós nos rendemos a Ti e continuamos na Tua dependência, desejosos continuar ouvindo a Sua voz. Dá-nos palavras nessa noite, dá-nos rema, dá-nos poder através da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Sente-se, igreja, por favor. Glória a Deus. Aleluia, maravilha. Igor, coloca aquele slide para mim. Breno, é Breno. É o Breno. Tá embaçado. Breno. Opa. Queridos, só um anúncio. A Rede Dipper no próximo sábado estará fazendo um luau. Amém? Aleluia. Vai ser lá na casa do Luan. Cadê o Luan? Cadê o Luan? Luan. Flávia. Aê. Isso aí. A Flávia é irmã da Fabiana. É irmã da irmã Fabiana. E a gente vai estar fazendo esse luau a partir das 18. Tem horário ali, Júlio? Não, né? Mas é 18 horas. Tá ali. 18 horas. E a gente vai estar dando mais informações lá no nosso grupo.
Quem é Dipper? Quem é Dipper? Bom, o Dipper é acima de 25 anos, tá? A gente deixa até os 40, tá bom? 25 até os 40 a gente deixa, a gente entende que é rede Dipper, tá? Mas é um luau, ele é aberto também às outras redes, a Rede Master, o Start, Joy, tá? Vai estar aberto lá, então a gente vai preparar um ambiente legal lá, é um gramado maravilhoso lá na casa do Luan. Enfim, próximo sábado, 18 horas, vai ser um tempo precioso. Amém? Amém? Aleluia. Semana passada, esse mês, estamos falando de uma vida extraordinária, vivendo esse extraordinário de Deus. Queridos, se você serve a um Deus extraordinário, não tem como você viver uma vida menor do que isso. E vida extraordinária, esse é um tema que infelizmente ele até oprime alguns, porque muitas vezes você associa uma vida extraordinária a muita coisa que a Bíblia diz que não é extraordinário. Isso é até um perigo. É até um perigo, né? Por que você diz isso, pastor? Porque dependendo de como você mede a vida, você não diz que Paulo teve uma vida extraordinária. Ai, Jesus, o nome dele fugiu de novo. Breno. Até o final, mais umas 5 vezes, tá? Já vamos logo entrar num acordo. 2 Coríntios, Breno, por favor. Capítulo 11, versículo 22. É importante a gente estar pensando nisso, 2 Coríntios. Porque, como é que você define o extraordinário? Como é que é vida extraordinária? A igreja, 1 Coríntios, tá? Capítulo 11, aí é Romanos. A igreja diz que o apóstolo Paulo foi um dos homens mais poderosos do Novo Testamento. É o que a igreja, é o que a história nos informa, é o que a Bíblia nos informa. Então, olhando para a vida de Paulo, a gente vai entender o que é uma vida extraordinária, amém? Logo, a gente precisa procurar seguir os passos do coração de Paulo. Eu não vou nem falar seguir os passos do que Paulo viveu, não vou nem colocar isso não, até por causa do texto que eu vou te mostrar agora. Mas seguir os passos do coração de Paulo, até porque a gente está num outro tempo. A gente também tem que aprender a ler as escrituras dessa maneira. Nós estamos num outro tempo. Paulo viveu a implantação da igreja. Paulo viveu um tempo de perseguição. Nós não vivemos isso, mas é importante a gente captar o coração do apóstolo para a gente entender o que é uma vida extraordinária. A Bíblia diz isso aqui, ó. Presta atenção, o apóstolo Paulo aqui está defendendo o apostolado dele. Estavam fazendo críticas a ele, e aí ele então começa a defender o apostolado dele. E ele diz: não tem porventura, desculpa, é 2 Coríntios, eu falei primeiro, eu errei, tá? 2 Coríntios 11. Nesse capítulo 11, ele está defendendo o apostolado, então ele vai apresentar um relatório. Aí, ó, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Passa. Então ele está defendendo. Aí ele joga mais. Versículo 23. Pode ir passando aí, Breno, por favor, tá? Um pouquinho mais ágil aí. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou seja, vou me defender agora. Só faltou falar assim, ó, vou beirar aqui enfim. Eu ainda mais. Aí ele vai dar o relatório dele, tá? É para defender, é para dizer que quem tem selo de apóstolo, eu ainda mais. Por quê? Em trabalhos, muito mais. Volta, não terminei não. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Passa. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Era engraçado, o nome do castigo era 40 menos 1, não era 39, entendeu? Engraçado, mas era isso. Ó, 3 vezes fui fustigados com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas muitas vezes, em perigo de rio, perigo de salteador, perigo de patrícios, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, é a maneira desse homem olhar a vida, é um negócio de... Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas que eu plantei. Eu sou apóstolo e eu então coordeno as igrejas, e pesa sobre mim ainda, né, o carregar essa igreja. Quem enfraquece que eu também não enfraqueço? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Só até aqui, só até aqui. Que relatório, né, irmãos? E Paulo teve uma vida extraordinária. Pouco amém, né? Poucos améns. Por isso que eu estou falando para você, que dependendo de como você ler a vida, você que tem extraordinário vai te oprimir. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se a minha expectativa em Cristo se limita apenas a esta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, cuidado na hora de avaliar a vida extraordinária que Deus está te dando. Cuidado na hora de dizer, estou vivendo isso, não estou vivendo uma vida extraordinária. Estou vivendo aquilo, estou vivendo uma vida extraordinária. Cuidado na hora de ser frio na análise. Quando você for abençoado financeiramente, sua vida financeira está bem, e você dizer, Deus está comigo, estou numa vida extraordinária. Ou ao dizer, estou com escassez, e dizer, minha vida não está extraordinária. Cuidado ao avaliar dessa maneira, de uma maneira bem métrica, bem solta do que as escrituras nos informam como vida extraordinária. A vida extraordinária não é a sua vida extraordinária, mas é a vida extraordinária que Deus te deu para viver. Que você pode ou não vivê-la, que você pode ou não usufruir dela, que você pode ou não deixar que ela flua de você. A vida extraordinária não tem nada a ver com você, mas tem a ver com um Cristo em você. Gálatas 2:20. Logo, não vivo mais eu, vivo uma vida extraordinária. E essa vida agora, ela está me vivendo, entende? Ela está me vivendo. Porque quanto mais eu vivo a minha vida, menos eu vivo o extraordinário. Pastor Natanael, na primeira semana, falou de um Deus extraordinário. Semana passada, pela manhã, à tarde eu não estava, mas à noite foi falado de uma salvação extraordinária. Como a salvação de Deus, ela é extraordinária. E eu quero falar hoje de um poder extraordinário. Repita, um poder extraordinário. Baseado no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por favor, Breno, coloque aí, se você quiser abrir sua Bíblia, marcar na sua Bíblia contigo, mas está aqui para você acompanhar comigo. Que diz o seguinte: o apóstolo Paulo aqui está escrevendo a igreja que está em Roma. Então era uma igreja que não tinha os costumes e a tradição judaica, tá? Ela não conhecia a tradição judaica, porém Jesus veio do judaísmo. Mas o que Jesus está implantando, tá? Não é diretamente ligado à tradição judaica. Ou seja, eu não preciso da tradição judaica para viver o que Jesus está implantando. É por isso que existem igrejas
que são bem judaizantes. Coloca a menorá no palco, coloca vários símbolos do judaísmo no palco. Isso eu não digo que isso é errado, não estou falando que isso é errado. Não vejo problema. Desde que não se esqueça que nós não somos judeus. Tem igreja que celebra as festas bíblicas do Velho Testamento. Desde que passe pelo Cristo essa festa, porque todas elas apontam para o Cristo. Mas nós não somos judeus. Você não tem obrigação de celebrar as festas judaicas. Por exemplo, o Pentecostes foi agora, em maio. Setembro tem uma outra muito legal. Então, assim, eles continuam celebrando. O dia da expiação, tenho ele anotado em algum lugar ali, que é o dia da expiação, lá em Levítico 16, ainda até hoje. Eles têm o dia da expiação, vai acontecer. Mas é deles, não é nosso. E Paulo aqui, ele está escrevendo para uma igreja que não conhece nada disso. Então ele está implantando o evangelho, doutrinando a igreja, está ensinando a igreja sobre o evangelho. Por isso que se você quiser aprender o evangelho, a carta de Paulo aos Romanos é o melhor livro da Bíblia para você entender. Porque ela não vem carregada de cultura, você não depende da cultura judaica para entendê-la. Paulo escreve para quem não é judeu. E Paulo aqui está dando uma palavra, definindo algo para a igreja. Ele está falando de Deus e introduz aqui o evangelho. Ou o que é o evangelho, ou o que o evangelho produz no ser humano. E ele diz, pois não me envergonho do evangelho. Paro aqui um pouquinho. Só que tem um detalhe. Evangelho, ou evangelho, ou evangelizo, no original, não era uma exclusividade da igreja. Porque evangelho significa boas notícias. Só para você ter uma ideia, Roma tinha um evangelho. Roma tinha uma boa notícia. E eles colocavam os arautos pela cidade para declarar as boas notícias de Roma, do imperador. Por isso que Paulo está sendo enfático aqui e dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Cadê o texto? Não me envergonho do evangelho. E ele diz, porque o evangelho, o texto está aqui, apareceu, sumiu, problema, opa, voltou. Porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, o que ele é? Ele é o poder de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Então o evangelho, o texto diz, que é o dínamo de Deus. Por isso que aconteceu isso aqui. A palavra ali é dínamos, dunamis. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o que é o evangelho? É essa bomba, essa explosão, essa força sobrenatural. Entenda a palavra dunamis aqui como poder sobrenatural. É o poder sobrenatural de Deus para sozo. É outra palavra aqui do original, salvação. O que é salvação? É essa completude, é esse pacote de coisas de Deus que Ele nos entrega. Então o evangelho, a boa notícia de Deus, ela é o dínamo, ele é o poder, é ela que explode, é ela que quando chega na vida do ser humano, gera um impacto na vida do ser humano. E é um poder sobrenatural de Deus para salvar, para libertar, curar, abençoar todo o que crê. É essa a expectativa do evangelho. E esse poder é que acontece conosco. Na semana passada, onde a gente tratou a questão da salvação, né? Algo que eu preciso resgatar, porque eu ministrei pela manhã, e à noite o pastor Natanael só colocou um item, né? Ele até chegou a comentar, mas só colocou um item. Porque quando a gente fala de salvação, é importante a gente falar de salvação de quê? Porque quando eu entendo o tamanho do problema, eu vou entender o tamanho da solução.
Amém? Repita comigo assim: quando eu entendo o tamanho do problema, eu compreendo melhor o tamanho da solução. Mesma coisa é o princípio do pecado. Quanto mais você se sente pecador e é perdoado, mais você também valoriza Deus. Mas também você ama Deus. Mas também você se entrega para Deus. Porque o seu sentimento de gratidão é maior. Por quê? Por causa do tamanho do perdão que Ele me deu. Mesma coisa. Então Deus, quando salva, Ele salva o homem de quê? Ele salva o homem do grande problema do ser humano. Qual é o grande problema do ser humano? Qual é? A igreja nem quis responder. O João Pedro deu aqui a dica, né? Qual é o grande problema do ser humano, querido? É a morte. Na semana a gente conversando, eu com o pastor Natanael, a gente estava falando justamente sobre isso. Pecado era o problema de Adão. Dos filhos de Adão, o problema é a morte. Entenda isso. Adão é que pecou para morrer. Você não. Você, por estar morto, é que você produz erros. Então, Deus nos livra da morte. Quando Adão come do fruto, ele estraga você em 3 níveis. Por favor, deixa eu colocar isso rapidinho para eu poder avançar. Porque eu preciso sempre, quando vou falar de salvação e de poder, eu preciso falar de onde você foi tirado. Preciso. E o que aconteceu com você em Adão quando ele come do fruto? Primeiro item, que foi o único pastor Natanael falou semana passada. Você tem um problema com Deus. Repita, eu tenho um problema com Deus. Isso aí, lá em Adão. Porque Adão, quando come do fruto, ele faz o quê? Senhor, eu me escondi porque estava nu. Então, Senhor, eu não fui até ti, eu não fui, porque a minha consciência me deu medo do Senhor. Eu estou com medo do Senhor, então eu não chego perto do Senhor. Eu não chego perto por quê? Porque eu estou esquisito, Senhor. Ontem a gente bateu um papo, eu estava livrinho. Hoje eu comi daquele negócio, sabe? E agora eu estou esquisito, eu estou diferente, eu estou dissolvido. Eu me perdi, e inclusive há uma expectativa de terror aqui. Meditando sobre isso durante a semana, eu entendi que todo ser humano tem essa crise na consciência. Todo ser humano tem essa crise na consciência. Você quer ver? Eu tenho um querido, aliás, tenho um querido que, a gente está gravando, a gente tem que sempre tomar cuidado com os nomes, né? Então, eu tenho um querido que ele está tentando ganhar a esposa, e ele falou o seguinte: não, minha esposa falou para mim que tem Deus no coração. Deus no coração. Coisa linda, né? É muito filosófico isso. Tem Deus no coração. Deus no coração. Quem fala para você assim, tem Deus no coração, na realidade, ele está dizendo assim, na realidade eu tenho medo de Deus, e eu não quero chegar muito perto dele não. Então, para você ficar aí, não dar mais nenhum passo para cima de mim, eu digo para você que eu tenho Deus no coração. Mas na realidade, intimidade com Deus, alegria do céu, isso eu não tenho não, mas eu tenho Deus no coração. Então fica aí, por favor. Porque as pessoas têm medo. Elas temem essa aproximação. Isso é inconsciente, irmão. E pastor Jorge, e aqui está algo interessante, porque dependendo do evangelho que está sendo apresentado para essa pessoa, ao invés de tirar o medo, faz o quê? Coloca mais medo ainda. Aí essa pessoa que já tem um problema com Deus, ela ouve os crentes conversar. E Deus pesou a mão. E Deus, o irmão lá, passou prova, entrou na enfermidade. Isso não ajuda nem um pouquinho, né? Não, o irmão está de leito, Deus botou o irmão de leito. Eu não quero esse Deus não, irmão. Não quero esse Deus não. Não é esse o Deus que eu encontro na Bíblia. Aí você diz assim, não, mas no Velho Testamento, nem no Velho Testamento. Nem no Velho Testamento, porque Deus é amor desde Gênesis até o Apocalipse.
Não confunda as maneiras de Deus trabalhar com o ser humano, tá? Com esse coração divino. Que ele é fogo consumidor? É claro, ele é fogo consumidor desde Gênesis ao Apocalipse. Mas Deus nunca quis queimar ninguém. Nunca foi desejo de Deus queimar ninguém. Nunca foi desejo de Deus a alegria de ter julgado alguém. Tá vendo aí, ó, julguei você. Nunca. Você não consegue provar isso nas Escrituras. Você pode até encontrar homens morrendo, tá, pela santidade de Deus. Sim, isso você encontra. Por quê? Porque não reverenciaram Deus. Agora dizer que Deus fez isso com amor e carinho, assim, não. Não. Nadab e Abiú morre, mas Deus não queria. Uzá morreu, Deus não queria. Não queria. Agora, quando se mexe com Deus, sem a devida reverência, estando muito próximo dele, isso é perigoso. Sabe qual é o exemplo que eu dou nesse ponto aqui? O sol. O sol é o meu maior exemplo. Deus não é o sol, que fique claro e registrado isso aqui na live. Não estou falando disso, estou pegando um exemplo para mostrar a você também como é esse fator divino. Por exemplo, se eu agora aqui arrumar um poder, sabe-se lá de onde, e começar a voar. E vou lá para o Japão, porque aqui está noite, lá está sol. E começar aí ao encontro do sol, do jeito que estou. E chegando perto do sol, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer? Ele vai me matar? Vai. Agora eu pergunto, o sol quer me matar? Por que ele me mata? Por causa do poder dele. Esse som está com um negócio bom, hein? Aleluia. Quem ele é me mata. Não porque ele quer me matar. Se eu não me achego perto do sol com a devida indumentária, se é que é possível, eu morro. Ou seja, se eu não me achego diante de Deus com a devida reverência, eu morro. Agora, que ele quer te matar, isso não existe, querido. Isso não existe. Não pense assim. É por causa disso que tem muita gente ainda crente com medo de Deus. E quando a gente vai estar com pessoas com um coração lindo, quebrantado, mas está com medo de Deus. Esse ainda é um problema incrível, esse que ainda é da igreja, herdado de Adão. Então, Adão deixa para nós um problema em relação a Deus. Eu tenho problema em relação a Deus. Segundo, eu tenho problema em relação a mim mesmo. Eu tenho problema comigo mesmo. Repita, eu tenho um problema comigo mesmo. Isso aí. Quando Adão come do fruto, qual foi o primeiro ato de Adão? Quando se olhou, o que ele fez? Um tapa-sexo. Folhinha de figueira e fez uma tanguinha de Adão. Com folha de figueira, e se escondeu. Por que ele se escondeu? Por que Adão se escondeu, querido? Ele se escondeu porque ele não gostava mais do que via em si mesmo. Assim somos nós. Nós temos dificuldades conosco mesmo. Nós temos dificuldades conosco mesmo. Esse está um monte de exemplo aqui, mas... né? Enfim, vou falar de mim, né? Eu sou careca e barrigudo, acabou, pô, é isso aí. Não adianta eu ficar poxa, sei o quê, e agora eu vou me oprimir para fazer uma cirurgia. Não tem jeito, cara. Não vou nem falar das mulheres, cabelo e tantas outras coisas mais. Essa coisa da mulher de semanalmente estar diferente, né? Para ficar mais bonita. Amém. Fique bonita, querida. Só tome cuidado para ver se isso não é esse grito interior dizendo eu não me aceito, eu não me aceito. Cuidado. E às vezes esse não me aceito oprime o marido. E às vezes oprime o lar.
E eu oprimo a si mesmo, porque eu não tenho dinheiro para mudar quem sou. Sabe quem é um grande exemplo? Eu arrumei um grande exemplo aqui. Um grande exemplo de não se aceitar ao ponto de se desconfigurar. Michael Jackson. Que começa a vida com o nariz borrachudo e acaba a vida com o nariz fininho, né? Sem nariz, né? É. E branco, né? Você pega um menininho lá no Jackson 5, ó, maravilhoso, dançando, arrebentando, mas era um borrachudão, ó. É, meu irmão. Farejador grande. Maior que o meu, assim. Mas a vida vai passando e vai virando um astro, e vai olhar para o espelho e o grito interior começa, e eu não me aceito, só que agora eu tenho dinheiro. Então tem que me mudar, porque eu não concordo mais com o que eu me tornei. Terceiro ponto e último. O que Adão deixa para nós por herança, eu tenho problema com o próximo agora. Quando Deus chega e fala assim, ó, comeste tu do fruto que eu ordenei não comer? Qual seria a resposta básica, irmãos? Sim ou não, né? Mas tem tudo no texto, menos sim ou não. Sabe o que tem lá no texto? A mulher que tu me deste, Senhor. Aquela praga daquela mulher. Incrível que o problema era a mulher? O problema era quem? Hã? Não. Na fala dele o problema era a mulher? Era Deus. Então, quando alguém, escute isso, isso é herança de Adão. Isso não acontece com você, né? Só comigo só. Quando alguém toca em mim num lugar onde tira o meu chão e tira o meu controle, o que eu faço agora? Eu ataco quem chegou perto. Então, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Se tivesse me dado uma mulher melhor, eu não teria comido do fruto. Quando a gente se sente ameaçado, o que a gente faz? A gente ataca. Essas são as heranças. Eu coloquei só essas 3, que veio lá de Adão. Então Deus, quando salva você, Ele salva você desse lugar, sabe? Desse lugar de vítima. Desse lugar de, eu sou tão assim, sabe? Esse lugar tão... Ou desse lugar onde eu preciso aparecer, porque eu não posso ficar aqui. E esse grito dentro da cabeça dizendo que Deus está com um problema com você. E aí chega o evangelho na sua vida. Aí chega Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, a solução para isso aí, sabe o que é? É o evangelho. É o evangelho. É Ele que é o poder de Deus, que acaba com isso tudo, tira você desse lugar e leva você para um outro lugar, um lugar de autenticidade, como a gente cantou aqui. Eu sou quem dizes que eu sou. Não é mais o lugar, escute, onde eu concluo coisas. O lugar que Deus leva você não é o lugar onde você conclui coisas. O lugar que Deus leva você é o lugar onde Deus conclui coisas para você. É outra maneira de enxergar. E a salvação é disso. E o texto diz que o que soluciona é o evangelho. Queridos, deixa eu te dar uma informação aqui. Você sabia que na Bíblia... Tá? Na Bíblia tem o evangelho. Na Bíblia tem o evangelho e tem outras coisas. Você sabia disso? O evangelho está na Bíblia, mas a Bíblia toda não é o evangelho. Tem o evangelho ali dentro. Então você pode conhecer muito de Bíblia e não conhecer o evangelho. Você sabia disso? E qual o problema disso? O problema é que você pode estar muito conhecedor das Escrituras, manuseando bem, mas sem, cadê o texto? Deixa o texto aqui, jovem. Entendeu? Mas sem o poder. Porque o texto diz que é o Evangelho que é o poder de Deus. Aí você conhece tudo de Bíblia. Aí pergunta, fala agora o Evangelho para mim. Aí você, Evangelho? Não, Jesus me salva. Não, querido, não. É essa boa notícia que vem até você e te salva. Que um dia você ouviu
um pedaço dela, porque quando alguém prega aqui, fala de um pedaço da boa notícia. Não tem como alguém falar do evangelho todo aqui numa pregação, não. Mas o Espírito Santo está aí fazendo algo na tua vida, e a palavra está surgindo aqui, está saindo. Tá? E aí o apelo é feito e você se rende, porque o Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, dizer que ele entendeu o evangelho, isso não pode ser verdade. Você precisa aprender o evangelho. Por quê? Porque é ele que é o poder, é o dínamo, para tirar você desse lugar e te levar para um outro lugar. E quando eu não conheço o evangelho, eu perco esse poder, eu perco essa oportunidade de uma vida extraordinária. Eu não vivo o poder extraordinário que Deus já preparou para você. Essa semana eu lendo um livro e até mandei para o pastor Natanael também, e a gente conversou e botei até no meu status, porque eu gostei muito da frase do Timothy Keller. É um livro muito legal que diz assim, a frase do Timothy Keller. Escute: o evangelho tem de ser primeiramente, tá? Foco no primeiramente entendido como boa notícia. Até aqui nada novo. E a notícia é menos sobre o que temos de fazer e mais sobre o que foi feito. Isso é o evangelho. O evangelho o evangelho. Tem outra coisa na Bíblia? Tem. Tem coisa para você fazer na Bíblia? Tem. Mas eu estou falando do evangelho. O evangelho é menos do que você tem que fazer e mais do que foi feito para você. Porque Deus, quando vai salvar, me dá Ezequiel capítulo 36, quando vai salvar o homem, ele não usa o homem. Quando Deus monta o evangelho, extrai o evangelho, ele não usa o homem. A partir do verso 23, acho que é 23, ele não usa o homem, tá? Olha aqui, volta um, não, desculpa, é aqui mesmo, 23, não, é aqui mesmo. Presta atenção, Deus vai falar do evangelho lá no Velho Testamento. Evangelho lá no Velho Testamento. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Ou seja, quando eu vindicar. Continua. Presta atenção nos pronomes, eu gosto muito dos pronomes. Quando Deus vai construir o evangelho, o pronome é importante. Eu vou mudar a palavra para ajudar o entendimento, tá? Eu vos tomarei, tá? Tem um eu ali embutido, tem um pronome ali embutido. Eu vos tomarei entre as nações, e eu vos congregarei de todos os países, e eu vos trarei para a vossa terra. Continua. Então eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Eu vos purificarei. Isso aqui é batismo. Vamos devagarzinho. Ele chama você do mundo e faz o que é contigo? Ele te batiza. Ele joga água sobre você para te purificar. Passa, continua. Tá? E eu vos darei coração novo, e eu porei dentro de vós o meu espírito, eu colocarei dentro de vós um espírito novo, tá? E eu tirarei de vós o coração de pedra, e eu vos darei coração de carne. E eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu é que farei que você guarde os mandamentos e estatutos e observe eles. Cadê você aqui? Alguém viu o homem aqui? Alguém viu o homem aqui? Porque pela graça sois salvos mediante aqui entra o homem. Por isso que primeiramente o evangelho, ele me impacta por causa da obra que Deus fez na cruz. Esse é o poder de Deus. Você reparou ali, tá, nesse texto, que Deus, ele prepara você, ele dá um jeito de arrancar de dentro de você a morte e o pecado, e depois ele vai lá e mora dentro de você. Você reparou ali que é Deus dentro de você que vai fazer você observar os estatutos e guardar os mandamentos?
Você reparou que é essa graça de Deus agora dentro de mim e que me deixa vislumbrado, porque o perdão de Deus ele entrou e eu então fico apaixonado por esse Jesus. Aí a gente canta aqui que não há um nome igual, não há outro nome igual, e não tem mesmo não, porque a gente é apaixonado por ele, a gente assim fica bobo com tanto amor que a gente recebeu através do perdão de pecados. E ele então entra aqui, começa em mim agora uma obra. E o pecado aqui, versículo 31, desse mesmo texto aí, Breno, 31. Aqui, ó, olha que eu gosto desse texto aqui. Ó, de todo o capítulo, só aqui que você entra. Quando Deus monta o evangelho, só aqui que você entra. Dá uma lida depois em casa. Aí o texto diz assim, ó, então, depois de toda a obra feita, ele dentro de você operando, fazendo você amar os mandamentos, fazendo você se interessar por Bíblia. Antes de ler isso aqui, conversando com um jovem, o jovem com um problema, infelizmente ele optou por se deixar levar numa área complicada. E esse jovem, eu conversando com ele hoje, e ele, depois de tudo que falei, eu reparei que de manhã tinha um estudo, ele não foi no estudo. E aí eu perguntei, você não está em Magé? Não, mas por que você não está em Magé? Teve um estudo lá na tua comunidade, na tua condição era para você estar lá, o primeiro a chegar, porque você precisa da palavra de Deus. Mas ele diz que está arrependido, está mal, mas ele está mal, não está mal, mas não é nele, né? Esse está mal é complicado, Sabia que o seu estar mal pode ser apenas um remorso? Você sabia que o estar mal pode ser apenas uma questão de imagem sua? Porque como pecou, agora você tem uma caminhada e tem que pedir perdão a um monte de gente. E aí você fica mal. Porque tem um monte de ajustes para fazer, mas ele não faz. Sabe por que ele não faz? Ele diz que não, essa é difícil, estou na luta. Ele não faz porque ele ainda quer guardar a si ainda. Não aconteceu Ezequiel 36 na vida dele. Não aconteceu. É por isso que é complicado. Não é complicado. Quando acontece Ezequiel e Deus me impacta, o poder de Deus, que é o evangelho, me pega, eu fico impactado e eu quero agora acertar coisas. E eu pergunto, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí acontece isso aqui, ó. Então vos lembrarei, a tua parte é essa aqui, ó. Quando o poder de Deus te atinge, acontece isso aqui com você, ó. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando o evangelho, que é o poder, me pega, eu passo agora a ter uma outra consciência a respeito de Deus, a respeito de mim, a respeito do outro. E o pecado, por mais que ele possa estar perto, por mais que ele ainda possa ser atrativo, porque dependendo do envolvimento da pessoa, há uma atração sim, mas eu vou ter dificuldade, eu não amo mais o pecado, eu não o quero, mas eu posso cair, pode acontecer, mas eu não quero, então eu tomo as atitudes de quem não quer. O texto diz que quando essa obra do evangelho pega você, ela tem um parâmetro. Qual o parâmetro? Nojo do pecado. Deixo de ser pecador? Não. Não. É certo de eu cometer pecados? É. Mas eu tenho nojo. Eu não amo. Por quê? Porque o evangelho chegou. Aonde o evangelho chega, ele gera uma cisão. Atos 2:38 para mim, Breno, por favor. Ele está falando do evangelho, que é o poder que me impacta. E faz uma cisão. Para você viver o extraordinário, meu irmão, você tem que experimentar esse poder. 2:38 diz, volta por favor no 37, primeira pregação de Pedro. Pedro impacta o povo com o evangelho. Tá? Volta no 36, porque é o fechamento da pregação de Pedro. É aquilo que eu amo, exaltação. Eu amo exaltação. Eu amo exaltar Jesus.
Amo muito exaltar Jesus. Quando exalta Jesus, eu não sei nem explicar. Pedro fecha a pregação dele assim, ó: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Fechou assim, ainda meteu o dedão na cara. A quem vós crucificaste. Aí, ó, depois dessa palavra, onde ele acaba de pregar o evangelho, vem o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração. Compungir aqui é um aperto interior, entende? Quando tem um negócio aqui dentro, assim, lembra aquele dia que você veio na frente, que você recebeu Jesus, vem um negócio por dentro que você não entende? Mas compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que farei, irmãos? Gente que se converte, mas não pergunta o que farei, não sei se foi o evangelho que chegou. Porque se você não pergunta para a igreja, porque Paulo viveu a mesma coisa, Atos 22:10, tá? Porque se você não pergunta para a igreja o que farei, você está dizendo assim: eu me converti, mas eu ainda vou continuar vivendo o meu reino. Ó, Atos 22:10, Breno. Que é o apóstolo Paulo repetindo a conversão dele aqui. Aí ele diz assim, ó, então volta ao somzinho, para dar o contexto. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. 10. Então perguntei, apóstolo Paulo: que farei, Senhor? Essa pergunta, ela é... Mas peraí, vamos lá para a experiência de Paulo. Paulo, perguntando o que farei, Paulo estava com carta, irmãos. Tinha carta na mão de Paulo para prender crente, lá em Damasco e nas cidades. Que pergunta mais boba, né? Que farei, Senhor? Se você perguntasse para Paulo minutos atrás: Paulo, você vai fazer o quê? A resposta estava na ponta da língua. Eu? Eu estou indo para Damasco e vou captar essa seita, vou acabar com essa seita chamada o Caminho. Quem aparecer na minha frente eu prendo. Depois que ele vê Jesus, cai no chão, se prostra, aí ele faz essa pergunta sem nexo: que farei, Senhor? Um homem tão sábio, com doutorado, criado aos pés de Gamaliel, fazendo uma pergunta de criança, fazendo uma pergunta de bebê: que farei, Senhor? E aí o Senhor diz para o apóstolo, para o que virou apóstolo: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Então, se você se converte e não pergunta para a igreja o que você tem que fazer, o governo ainda está na tua mão. Você ainda não entendeu reino de Deus. Por isso que você precisa de discipulado. E aí, mulheres, procure seu líder e nos dê um grande problema. Mais pessoas pedindo discipulado no Eli. Deus abençoe a sua vida. E os homens também, procure seu líder para pedir discipulado. E nos arrume um bom problema. Mas estamos aqui para isso. Você precisa de discípulo. Você precisa perguntar: que farei, gente? O evangelho chegou. O que eu faço? Eu estou com a situação tal. O que eu faço? Não tem como, queridos, experimentar o poder do evangelho se você não se sujeita ao que o evangelho diz. Não tem como. Porque você passa a viver uma outra realidade quando esse poder chega. Outra realidade. E esse poder, ele é ativado de algumas maneiras. Deixa eu falar para você. Este poder, ele é ativado pelo conhecimento daquilo que foi feito na cruz por você. Se você não conhece o evangelho, tá? Se você não conhece o evangelho, você não vai ser ativado no poder. Porque e conhecereis a verdade, e é ela que te liberta. Qual é a verdade? É um compêndio de ideias? Não. Verdade na Bíblia é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa, porque é a graça de Deus. Então,
O conhecimento ativa o poder. Segunda coisa para você aqui, ó, ativar o poder na tua vida. E para a gente já ir para o final. O poder só é ativado pela fé e não pelas obras. Vou repetir. O poder só é ativado pela fé e não pelas obras. Cuidado quando você chegar diante de Deus. Preste atenção aqui nisso. Toda vez que você estiver fazendo uma oração, toda vez que você... Escute isso aqui, isso é muito sério. Toda vez que você chegar diante de Deus, estiver fazendo uma oração, estiver numa reunião, num GECEL, qualquer momento que você vai para Deus, preste atenção se você está indo para Deus com algum penduricalho. O que eu chamo de penduricalho? Neste momento, com obra. Por exemplo, chego diante do Senhor. Aí aqui quando eu estou diante do Senhor, eu lembro do jejum. Esta semana eu jejuei. Estou firminho. Ó. Chego diante do Senhor. Essa semana eu estou bem. Essa semana ó, nem pequei. Quase não pequei essa semana. Ó, maravilha. Ou estou diante do Senhor. Essa semana eu nem orei, cara. Isso acontece, irmãos, ou não, hein? Quando você coloca alguma obra humana, quando você vai para Deus, eu quero te dizer algo, você anula, enfraquece o poder do Evangelho. Você não pode levar obra humana para a presença de Deus, Ele não aceita. A única pessoa que Deus aceita chama-se Jesus. Então eu confio plenamente em Jesus. E o que eu fiz? E o meu jejum, ele é válido? É válido. Não para te dignificar. E a minha muita oração é válida? É válida. Não para te dignificar. E as minhas boas obras é válida? É válida. Não para te dignificar. A tua dignidade de estar hoje aqui cultuando a Deus não tem nada a ver com o que você fez durante a semana. E muitas vezes eu canto com mais veemência, porque eu olhei para a semana e a semana foi legal, foi espiritual. Muitas vezes também, muitos chegam aqui e não cantam e não se expressam muito, porque essa semana foi luta, sabe? Tive tempo para nada. O que você está fazendo com isso? Você está dizendo assim, ó, para ser ousado na presença de Deus. 1 João, Breno, 3:21. Para ser ousado na presença de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Quando você faz isso, coloca a versão, linguagem de hoje. Quando você faz isso, você está misturando o Evangelho. Sabia que você está aguando o Evangelho? E aí acontece isso aqui, ó. Amado, presta atenção nisso aqui. Se o seu coração não... Opa, volta lá. Desculpa, voltou para... Linguagem de hoje, isso aí. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena... Não, jovem, aguenta aí. O que você fez aí? Animadão. Aleluia. Vamos lá, 1 João 3:21. Aí. Não. 1 João. Aí, portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Amém? Legal? Os homens eram os corajosos aqui antigamente, não era? Era, os corajosos. Vamos inverter o texto? Fica aí, jovem, fica aí. Vamos inverter o texto? E se o meu coração me condena? Eu tenho coragem na presença de Deus? Se o meu coração me condena, eu volto para Adão. Eu estou aqui, mas estou indigno aqui. Eu não sei se eu posso... Não vou levantar, vou nem chamar muita atenção, não, que vai que Deus me vê, né? Vai que, se Ele me vê nessa condição que eu estou aqui, né? Cheio de pecado, né? Cheio de falha. Por isso que o texto diz para você, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Deixa o evangelho te limpar sua consciência, querido. Deixa o evangelho produzir em você algo poderoso. Deixa o evangelho, que é o poder de Deus, transformar você poderosamente. Aceite simplesmente a obra de Deus. Você sabia que um dos nossos grandes problemas que temos, nós temos um grande problema chamado religiosidade. E a religiosidade, ela entra aqui, quando eu misturo coisas na presença de Deus. E quanto mais puro eu sou, olha a ceia, a gente, de alguns anos para cá, eu vejo que a igreja tem tentado consertar a mentalidade que se gerou na ceia. E é o que a gente faz ainda até hoje. Porque o texto diz, analise, pois, o homem a si mesmo e coma. Aí quando você analisa e encontra pecado, você não come. Quando você analisa e não encontra pecado, você come. Você está dizendo que Deus precisa de você. Na realidade, aquela mesa maravilhosa, ela só diz uma coisa para mim e você. Aqui, eu só preciso que você creia de verdade, para que o poder flua para você, entende? Só preciso que você creia, e a fluência do poder de Deus acontece. Então analise, pois, o homem a si mesmo, encontre o pecador que você é, e vem para a mesa agora indigno. Mas vem de cabeça baixa? Não, vem com coragem. Senhor, eu estou aqui, pecador como sou, e eu confio puramente em Jesus, Senhor, eu não confio em mim. O Senhor me aceita a si mesmo? Eu tenho certeza que você vai ganhar um abraço e um beijo do Pai. Me fez lembrar do filho pródigo, que o pai não cobra nada, apenas abraça e interrompe um discurso pronto que ele tinha. Porque o maior desejo de Deus é que você o abrace, que você fique livre na presença dele. Simplesmente isso, que você fique livre na presença dele. Hoje, Deus quer desatar mais poder em nós por meio do evangelho. Se você conhece o evangelho, amém, continue conhecendo mais. Se você não conhece o evangelho, você precisa pedir ajuda, você precisa falar com a igreja. Olha, eu preciso conhecer mais o evangelho. Se você conhece, glória a Deus, porque é só ele que desata poder, entende? De repente esse negócio que você está querendo largar, esse pecado que você tem dificuldade, te falta é poder. E você fica tentando na força do braço largar o pecado, na força do braço largar o pedaço. Desiste, meu irmão. Para de confiar na carne. Maldito o homem que confia no homem, que confia na força do braço. A Bíblia diz que você é um maldito se você tem esperança de que você vai largar o pecado. Não! É a graça de Deus operando em você que te liberta. É quando você se desiste de si mesmo e diz, eu não consigo. Aí Deus fala, agora sim. Por isso que o texto de Coríntios diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E bem cantou a Ana Paula, que é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder. É onde o poder vai. O poder vai. Nessa noite, Deus está dizendo para você assim, chega de confiar em você, chega de confiança na carne, confie simplesmente na obra que foi feita na cruz do Calvário, confie simplesmente, puramente, mas eu não consigo, já tentei servir Jesus 3 vezes, 4 vezes, não conseguiu porque tentou na carne. Não, já desviei 3 vezes, desviou porque você confiou em você mesmo. E poder em você não existe. O único poder está no evangelho. E quando eu me abro ao evangelho, ele opera em mim o poder. Me dá poder pelo Espírito para viver. É outro tipo de vida. É assim que é a vida no reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé então, em nome de Jesus. O que mais precisamos, querido, é desse poder. Porque a esperança de Deus na terra é o evangelho de Jesus. Porque é nele que Jesus aparece. É o evangelho que vai revelar Jesus para nós. E quando Jesus ele aparece para você e se apresenta e diz, filho, eu estou aqui, vem para cá. E você se rende até
ele diante de Jesus e diz assim: eu desisto de mim. É desistir de si. Eu desisto de mim. Essa é a condição que Deus mais ama. Mas quando você vem assim achando que vai, não, agora vai, não, cuidado com agora vai, desiste. Enquanto tiver esperança na carne, Deus ainda não pode operar totalmente, porque tem mistura. Ou é Deus ou não é nada. Para o evangelho, para a vida com Deus, ou é Deus ou não é nada. Ah, pastor, eu estou crente já há algum tempo e eu não vivi esse poder ainda. Então está na hora de você desistir de si. Como é que faz isso? Simples, desiste de você. Como é que eu desisto de mim? A partir de hoje, toda vez que você ver uma acusação na sua cabeça, você vai citar Romanos 8:1. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Claro, se você pecar, aí é outra história, você tem que pedir perdão, tem que consertar, não é disso que eu estou falando. Se você ainda não tem nojo do pecado, você tem que tomar muito cuidado. Se você ainda ama o pecado, não estou falando que o amor ao pecado é a atração do pecado. Não, o pecado é atrativo. E dependendo do tipo de vida que você teve, ele vai te atrair sim. Agora, amar o pecado é outra coisa. Ter alegria no pecado. Quando digo alegria, eu fiz e o meu coração ainda fica naquela de, né? Eu fiz e vou lá para o Facebook e ainda posto, né? Eu fiz e não tenho, e falo dele sem nojo. Porque o texto fala que tem que ter nojo. Não, isso daí é outra coisa. Agora, quando você entende isso e se rende, dizendo: Senhor, eu não consigo. Como Deus ama os não consigo. Quando o Senhor ouve de nós assim: Pai, eu não consigo. Quantas vitórias já teríamos se tivéssemos falado mais: Senhor, eu não consigo. Só que talvez o que ficou na tua cabeça é que você tem que ir. 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 Porém, não antes de receber o poder. Com o poder eu tenho que ir. Porque esse poder não sou mais eu, mas é o Cristo que agora vive em mim. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu pedi para cantar o cântico, que é o cântico que foi o último cântico, que é o Campeão. Esse cântico, ele relata bem essa vida de Deus. Se você conhece, mesmo com os olhos fechados, cante essa letra. Se você não conhece, pode lê-la. Pode lê-la. Porque aleluia. Vê se não é isso, querido. Você foi escolhido para isso, meu irmão. Olha aqui, ó. É o que você não merece. O nome disso é graça. Mas hoje você chega assim diante dele, ó, desistido de si. Tu és o meu campeão. Gigantes caem aos seus pés. Na batalha vencer,
Eu sou quem dizia. Deixe Deus dizer para você o que você é. E hoje Não acredite naquilo que Satanás tem colocado na tua mente. no mais alto Ele hoje lugar, pega você na tua fraqueza e te ergue, com aquele que tu faz de você um bom Jesus, poderoso, poderoso nele. Agora eu posso ver tu me ensinando a crer. Ele te ensina a cada dia. Deixa o meu medo aqui. Vida encontro em ti. Tu és o meu campeão. Gigantes caem aos seus pés, imbatível. Na batalha venceu. Eu sou quem dizes que sou. E hoje posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Escute isso. O que Deus quer é que esse poder flua de você e coloque você num lugar alto. Talvez nessa noite você entrou aqui muito para baixo, para baixo. E toda vez que a gente está para baixo, a gente está olhando para nós mesmos. Nós estamos olhando para nós. E muitas vezes quando olhamos para nós, a gente começa a encontrar um monte de falhas, dificuldade, barreiras gigantes. E aí encosta ainda um demônio e ajuda e diz: tá vendo aí? Tá vendo aí? Isso não é para você não, rapaz. Esse negócio de imbatível, assentado com aquele, isso não é para você não. Mas você só sofre isso. Você só vive isso porque você está olhando para você. Mas quando você olha para Jesus e tira o olho de si mesmo, aí ele diz assim: filho, você é isso, minha promessa para você é essa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo com você. E você está olhando para ele, você não está olhando para você. Quando você olha para você, você olha para o Adão caído, entende? Mas quando você olha para Jesus, você olha para o novo homem. Você olha para o teu destino nele. E eu vivo é por fé, não vivo por vista. Então nessa noite, a palavra do Senhor para você é: tire os olhos de si mesmo, levante sua cabeça e comece a olhar para aquele que é imbatível. Sim, e monte uma declaração diferenciada nessa noite, em nome de Jesus. Sim. Ao gritar em uma voz, as muralhas cairão Com muita firmeza e com muita convicção. que Jesus me entregou. Nas minhas declarações, milagres são explosões. Tenho autoridade que Jesus me entregou. Eu pergunto aqui nessa noite: tem alguém que quer receber Jesus aqui? Espera assim. Tem alguém que quer receber Jesus? Tem alguém aqui que quer dizer assim, ó: chega, eu não aguento. Já tentei tudo quanto é jeito. Já tentei da minha maneira. Já tentei fazer o bem, já tentei ser bom. Tem alguém aqui nessa noite que está cansado dessa vida na força do braço e quer receber Jesus hoje? Tem alguém? Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Já voltou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu. Eu tô te propondo outra coisa hoje. Estou te propondo que você não olhe para si, deixe esse poder operar através de um passo de fé. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém? Tem alguém aqui? Se tiver, faça um sinal. Estamos indo para o final do culto. Não saia daqui sem experimentar este poder que entra e esse operar de Deus em você. Não tem? Não tem?
Então feche seus olhos, igreja. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti nessa noite. E estamos cantando que Tu és o campeão. Não sou eu que sou o campeão. Não é a igreja que é campeã. A igreja é campeã quando ela se escora totalmente no Cristo. Porque o poder vem do Cristo. E nessa noite nós decidimos desistir de nós mesmos. Nós decidimos não olhar para nós mesmos. Nós decidimos não olhar mais para as falhas, para as dificuldades, para as limitações. Não. Nessa noite eu rejeito qualquer voz de acusação, qualquer voz de demônios, qualquer voz de seres humanos, qualquer voz da minha própria alma que diz que eu não consigo, que eu não sou ninguém. Nós hoje condenamos essas vozes e nos apropriamos da voz suave do Espírito Santo que diz: não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Não há condenação porque você é meu filho amado. Senhor, nós hoje declaramos e decidimos viver por fé e não mais vamos viver esmorecidos, não mais viveremos esmorecidos, viveremos em fé, em ousadia, na Tua presença, em nome de Jesus, ao gritar uma só voz, cante isso nessa noite. Ao gritar em uma voz, as muralhas cairão com autoridade que Jesus me entregou. Nas minhas declarações, milagres são explosões, tenho autoridade que Jesus me entregou. Tu és o meu campeão, gigantes caem aos seus pés, imbatível, na batalha venceu. Eu sou quem diz que sou, e hoje posso estar assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo assentado no mais alto lugar, imbatível, com aquele que tudo venceu. Aplauda Jesus nessa noite, se você crê nisso. Pastor Jorge Bani, por favor. Pastor Jorge Bani estará orando e impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Levante a sua mão para o Senhor assim. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou, Deus, tanto pela manhã, tarde e essa noite, Senhor. Obrigado porque Tu és bondoso para conosco. Tu tens nos tratado com graça e misericórdia, Senhor. Obrigado por esta palavra que falou ao nosso coração. E que a cada momento, Senhor, possamos ter aquele desejo ardente no coração de querer, Senhor, entregar cada vez mais a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, abençoe a Tua igreja nesta noite. Teus servos que estão aqui, que vieram desejosos de uma vida nova, de uma vida no Teu altar, que possam voltar para casa, ó Deus, ministrados por Ti, cheios de Ti, da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, que ao chegar na nossa casa possamos encontrar a Tua paz, encontrar melhor do que deixamos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e conosco permaneça, não só hoje,
mas para todos sempre. Por quê? Obras maiores faremos. Está encerrado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.